Bom dia, meus queridos irmãos. Neto na voz aqui mais uma vez, trazendo aquela palavra que, para além de todo conhecimento e sabedoria, edifica a alma, edifica o espírito. Sem mais delongas, leitura de hoje. Eu trago para vocês o livro de Marcos, capítulo 4. Antes um gole no café, né, para dar aquele gás. E bora para a leitura. Marcos, capítulo 4, a parábola do semeador. Mais uma vez, Jesus começou a ensinar à beira-mar. Para Jesus, não tinha local específico onde deve ser ensinado a palavra. Todo local é local. E na maioria das vezes, ele está ensinando ao ar livre. Por quê? Porque ao ar livre você vê como o cosmos funciona, você vê todo o universo em movimento. Logo, você exemplifica seus ensinamentos com mais praticidade. Não em um meio artificial, não em templos construídos por mãos humanas, mas no verdadeiro templo de Deus, construído por ele, a natureza. Em pouco tempo, uma grande multidão se juntou ao seu redor. Então ele entrou num barco e sentou-se, quando o povo ficou na praia. Ele os ensinou contando várias histórias na forma de parábolas, como esta. Ouçam. Um adendo. Por que Jesus explicava por parábolas? Primeiro, porque é um método de absorção de conhecimento extremamente eficaz. É um método extremamente eficaz quando se usa parábolas para exemplificar aquilo que se quer. E outra que as parábolas de Jesus eram tão precisas na sua colocação, nas suas palavras, que apenas aqueles os quais ressoavam a mesma frequência que Jesus compreenderiam, aqueles que ressoavam a mesma frequência que o Espírito Santo. Esses conseguiriam compreender. Para os demais, soariam como palavras sem sentido, loucas, devaneios, e confundiu a muitos que se consideravam sábios. Mas enfim, continuando. Ouçam. Um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho. As aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso, e não havendo muita terra, germinaram rapidamente. Mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos, sem nada produzirem. Ainda outras caíram em solo fértil e germinaram, cresceram e produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Então ele disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Mais tarde, quando Jesus estava sozinho com os 12 discípulos e outros que estavam reunidos ao seu redor, perguntaram-lhe qual era o significado das parábolas. Ele respondeu: a vocês é permitido entender o segredo do reino de Deus, mas uso parábolas para falar aos de fora, de modo que, mesmo que vejam o que faço, não perceberão. E ainda que ouçam o que digo, não compreenderão. Do contrário, poderiam voltar-se para mim e ser perdoados. Essas mensagens é um nível de palavra tão perfeita, tão profunda, meus irmãos, que é como se fosse uma chave hermenêutica na mente de cada um. Ela abre percepções da mente mais aguçadas, uma vez que você se abre para esta frequência. Como assim se abre? Disposto a ouvir, disposto a aprender, disposto a buscar, vocês ouvem e conseguem compreender. Vocês ouvem e fazem as conexões. Mas aqueles que já têm uma resistência, que não querem ouvir, que se negam a entender a verdade, esses, pela própria natureza de sua vibração, de sua frequência, não conseguem compreender as palavras. Ainda que ouçam o que digo, não compreenderão. Do contrário, poderiam voltar-se para mim e ser perdoados. Por que é tão importante, meus irmãos,
a iniciativa do observador, do ouvinte. Por que é tão importante que o ouvinte se abra para a possibilidade de aprender e não se feche? Meus irmãos, em praticamente toda a Bíblia, Jesus, cujo nome é hebraico é Yahushua Hamashia, vai nos ensinar o seguinte, que pela fé vós sois salvos, pela fé te curastes, pela fé conseguistes algo, pela fé, tu faz as coisas que para a mente racional humana seria incapaz de fazer. O observador, com seu livre-arbítrio e sua percepção de mundo, tem um papel fundamental na tomada de decisão, de se conectar a Cristo ou se desconectar de Cristo. E lembre-se, quando eu digo de conectar a Cristo, é de se conectar ao próprio Criador, de se conectar ao próprio Deus. Então, uma vez que o observador não se abre, já tem em sua mente a crença negativa a respeito daquilo, e ele se fecha para aquele conteúdo, ele jamais vai conseguir se conectar. Um experimento científico, aliás, 2 experimentos científicos que traz à tona essa realidade da fé para a luz da compreensão racional, que para muitos é essencial, para mim não é nem essencial, mas é uma prova a mais. Para mim basta o sentir a presença de Deus, já é mais do que suficiente para mim crer e para mim ver que tudo isso é real. Mas para além daqueles que ainda são mais incrédulos e aqueles que exigem provas, não digo materiais, porque a própria intuição e a presença de Deus, ela é material também, ela é sentida, ela é energia sentida fisicamente. Mas para aqueles que ainda estão ligados muito à física newtoniana, ainda considera que tudo é partícula, trago para vocês 2 experimentos da ciência que demonstram que não é, tudo não é partícula, pelo contrário, tudo é energia, e essa energia funciona diretamente correlacionada com a crença do observador. A crença do observador logo é a fé, ou a descrença, né, ou a falta dela, a falta de fé. Primeiro experimento da dupla fenda. Agora me fugiu o nome do cientista que fez esse experimento, mas eu posso dar uma olhada aqui rapidamente. Mas o que ele diz é o seguinte: ele fez um experimento emanando elétrons de uma fonte, atingindo do outro lado uma placa de ouro. Essa placa de ouro atraía os elétrons. Até então, pela física newtoniana, os elétrons se propagavam em partículas, e o experimento da dupla fenda ia provar o quê? Tinha uma placa entre a fonte que emanava elétrons e a placa de ouro que recebia os elétrons. Essa placa do meio, ela possuía 2 fendas. Como se fosse o símbolo do pause, ela tinha 2 fendas. Se os elétrons passassem como partícula, na placa de ouro apareceriam os sinais deles em pontinhos. Se os elétrons passassem onda propagação de onda, eles fariam uma linha horizontal se propagando quanto mais distante, mais espaçada, maior seria esse ângulo dessa linha horizontal. Muito bem, meus irmãos. O resultado desse experimento, deixa eu só ver aqui se eu consigo achar quem foi o cientista que fez ele, só para... Ah, caramba, tá sem internet aqui. Deixa, enfim. O resultado foi o seguinte: os cientistas chegaram na conclusão de que quando eles estavam observando o experimento, ali ao vivo, esperando o resultado, os elétrons se comportavam como partículas. Quando o experimento era feito num ambiente hermeticamente fechado, sem o observador, que é a consciência humana, esses mesmos elétrons se comportavam como onda. Logo, chegaram à conclusão de que a partícula se comporta, o elétron se comporta ora como partícula, ora como onda. O mesmo elétron, ora se comporta como partícula, ora se comporta como onda. O que faz ele mudar o comportamento? A crença do observador. O que é a crença do observador, se não a própria fé?
aquilo que ele acredita ser verdadeiro. Ah, mas então quer dizer que eu acreditar numa parada eu vou fazer? Meus irmãos, a crença vai para além dos seus pensamentos superficiais. A consciência humana, não é uma divisão exata, mas vamos pôr assim, mais ou menos uma base. Ela é 10% consciente, 90% inconsciente. Os 10% consciente é o que está atento, vendo aqui agora, é o que raciocina para mim poder, utilizar as palavras, é o que está vendo todos os estímulos e os sinais aqui ao redor. O inconsciente é o que absorve tudo isso, inclusive as coisas que eu não estou vendo, pois a hipnose nos mostra isso, que o inconsciente é capaz de gravar memórias das quais os seus olhos não estavam nem vendo. Você faz uma regressão hipnótica e pede para a pessoa dizer, poxa, naquele dia, o que tinha atrás de você? E aí na regressão hipnótica ela consegue observar tudo ao seu redor daquela imagem, porque o cérebro inconsciente dela, a parte inconsciente do cérebro, captou todas as vibrações ao redor. Consegue pegar todos os sinais. Logo, o inconsciente, que é 90% desse iceberg da mente, é a grande parte da nossa mente, é onde ficam as crenças. As crenças, meus irmãos, são verdades que ou foram repetidas para nós desde a infância, desde de muito pequeno, ou verdades que nos impactaram profundamente a ponto da gente não ter dúvida, de a gente falar, poxa, eu sofri com os resultados disso, ou eu ganhei com os resultados disso, logo eu creio que é uma verdade. E aí se torna uma crença. Dentro da crença, as suas atitudes são tomadas. Mesmo que o seu cérebro consciente não perceba, as suas decisões hoje são tomadas puramente nas suas crenças que estão alojadas no seu subconsciente. Volto para o experimento. A importância das suas crenças. Os cientistas, quando fizeram esse experimento, eles vinham baseado todo na física newtoniana, a física das partículas. Observando a física das já com viés das físicas das partículas newtoniana, eles esperavam o que daquele experimento? Partículas. E o que eles viram enquanto estavam observando? Partículas. Porém, quando o experimento era feito sem um observador, se comportava como onda. Mistérios da meia-noite que voam longe, já dizia Zé Ramalho. Por quê? Porque a física quântica, que é essa física subatômica, que é essa física mais profunda das partículas, da base da matéria, que é o átomo, quando você pega um átomo e vê que ele tem elétrons, nêutrons e prótons, e que cada elétron é formado por quarks, e os quarks possuem o bóson de Higgs, que é a menor partícula de todas, que ora se comporta como partícula, ora se comporta como onda. Esse bóson de Higgs emana do vácuo quântico. Essa física quântica tem leis totalmente diferentes da física clássica newtoniana. E a física clássica newtoniana foi usada para diversas coisas aqui na construção de diversos brinquedinhos tecnológicos que o ser humano usa hoje em dia. Só que a gente percebe que a crença das quais os cientistas compartilham influencia diretamente no resultado do experimento. O segundo experimento que evidencia isso é o gato de Schrödinger, cujo descobridor, o criador desse experimento, vamos dizer assim, o experimento psicológico é o Schrödinger. Eu não lembro o primeiro nome, o segundo nome dele é esse. O gato de Schrödinger se trata de um experimento onde um gato é colocado numa caixa hermeticamente fechada com um sistema de bebedouro que soltaria um veneno quando abrisse a caixa. Mas se a caixa está fechada, mantém o veneno enclausurado e o gato está vivo. Como observar se o gato está vivo ou morto? Abrindo a caixa. Mas se abrir a caixa, solta o veneno. Se não abre, ele continua vivo. Esse experimento ele vai mostrar que o gato está vivo e morto ao mesmo tempo. Depende do observador. Depende da visão que o observador tem. É um experimento alegórico. Ele trata dessa física mais aplicada da subatômica e que eles estão usando agora esse princípio
para trabalhar dentro desses computadores quânticos que trabalham com a comunicação não local e múltipla ao mesmo tempo. Mas o que eu quero trazer para vocês é o que? Ambos os experimentos demonstram com clareza. Se quiserem se aprofundar mais, podem procurar aí esses experimentos, vocês vão achar facilmente na internet, mas eles mostram com clareza como o observador interfere diretamente no resultado no resultado da movimentação das partículas aqui desse reino, das partículas aqui desse cosmos, desse universo em que a gente vive. Ou seja, a energia que forma toda a matéria nesse mundo, seja a madeira, seja o plástico, seja o vidro, seja a carne, seja o metal, seja as moléculas de ar, tudo é formado por átomos. Os átomos são formados por bóson de Higgs, que são partículas, ora, quando são observadas esperando que sejam partículas, e são ondas eletromagnéticas, ora, quando é observada esperando que sejam ondas eletromagnéticas. Ou seja, a nossa crença na realidade que nos cerca interfere diretamente em como ela se comporta. E Jesus Cristo, cujo nome hebraico é Yahushua HaMashiach, veio ensinar a física mais aplicada de todas, além da física quântica. Então, meus irmãos, quando ele diz, tua fé vos salvou, tua fé fez aquilo, tua fé fez isso, é porque o observador interfere diretamente em como a matéria vai se comportar dentro deste universo. Tá claro? Precisa de mais alguma prova? Então, continuando a leitura. Deixa eu dar um olho no café. Então Jesus disse, se vocês não entendem o significado desta parábola, como entenderão as demais? O lavrador lança semente ao anunciar a mensagem. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem, mas Satanás logo vem e toma deles. As que caíram no solo rochoso, por quê? Isso aqui é o jeito de Cristo explicar essa dinâmica entre a crença do observador e o comportamento ao seu redor da maneira mais simples e eficaz possível. Chega a ser poético a forma como ele explica. Porque imaginem só, pessoal, ele estava explicando física quântica aplicada para camponeses, lavradores, pastores, pessoas extremamente simples que não detinham um pingo do conhecimento que a gente tem hoje. Mas estava escrito no livro de Daniel, de 500 anos antes de Cristo. O profeta Daniel já tinha falado que no final dos tempos o conhecimento se expandiria e as pessoas estariam correndo de um lado para o outro apressadas. Alguma semelhança com os dias atuais? Com o advento da internet, o conhecimento se espalhou por todo lado. E com o desenvolvimento dos motores a combustão, as pessoas nunca mais foram as mesmas. Hoje correm de um lado para o outro, frenético, e assim como são suas crenças, suas atitudes, sua mente responde igual. Frenética, desenfreada e desgovernada. É o ser humano atual. Mas continuando. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem, mas Satanás logo vem e toma deles. Porque esses não tinham nenhuma ressonância com aquela mensagem. Eles estavam completamente voltados para o mundo, completamente ligados à frequência do mundo. Logo, é a forma dele explicar, Satanás vem e toma deles. As que caíram no solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e sem demora recebem com alegria. É o famoso fogo de palha. Contudo, uma vez que não tem raízes profundas, não duram muito. Por que fogo de palha? Porque, meus irmãos, tudo tem um ciclo, tudo tem um período, a gente precisa respeitar esse período. A partir do momento que você recebe verdades celestiais, você precisa fazer com que elas se desenvolvam em seu subconsciente, que foi por muito tempo contaminado com erva daninha, contaminado com veneno no solo. Sua mente é como uma terra. Se ela foi contaminada com veneno, foi contaminada com outras coisas, se ela secou, se ela está desidratada, você precisa cuidar dela, você precisa esperar que as boas verdades comecem a germinar. Quando as plantas começam a germinar num solo seco e pobre, elas começam a gerar substrato.
o substrato enriquece o solo, que faz ele fortalecer as raízes daquelas plantas, que vão fazer com que apareça mais plantas e que o solo fique mais fértil, e daí por diante vai crescendo até virar uma floresta. Você percebe que tudo é cíclico, que existe um processo, que uma vez que a nossa mente se tornou um solo pobre, a gente precisa esperar que a verdade germine nela e torne ela rica novamente, porque a nossa mente é que molda a realidade ao nosso redor, e as verdades que fazem a nossa mente ser fértil e germinar cada vez mais estão todas aqui, nesse evangelho, no evangelho de Jesus Cristo. Continuando. Assim que enfrentam problemas ou perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam, porque têm raízes fracas, não fortaleceram o solo. As que caíram entre os espinhos representam outros, que ouvem a mensagem, mas logo é sufocada pelas preocupações desta vida, pela sedução da riqueza e pelo desejo por outras coisas, não produzindo fruto. Olha que sabedoria, que poética e que lindo. As pessoas, em vez de amar aquilo que fertiliza sua mente, que vai dar mais vida, que vai criar a possibilidade do seu jardim florescer, elas amam os espinhos, ela ama aquilo que machuca, ela ama aquilo que envenena, ela ama sentir rancor, ela ama sentir remorso. As pessoas adoram se abraçar a uma dorzinha no fundo do peito assim e falar, nossa, como eu tenho rancor daquela pessoa, como eu tenho remorso, como eu sou vingativo, como eu guardo ódio. As pessoas se apegam aos sentimentos mais baixos, mesmo vendo que isso está ferindo a elas. Abraçam os espinhos. E aí não conseguem produzir frutos. São sufocados pelos próprios sentimentos. Continuando. E as que caíram em solo fértil representam os que ouvem e aceitam a mensagem e produzem uma colheita 30, 60 ou até 100 vezes maiores que a quantidade semeada. Por quê, meus irmãos? Porque a sua terra seca, árida, desnutrida, que estava a sua mente, que estava a sua alma, de repente começa a ser fertilizada, começa a ser preparada pelo grande lavrador, pelo grande pastor, pelo Rei dos Reis, aquele que nos governa, Jesus Cristo, Yahushua Hamashia. Então, meus irmãos, uma vez que você começa a cuidar da terra da sua mente, da terra da sua alma, usando aquilo que realmente fortifica, aquilo que realmente fertiliza, a verdade, é simples assim, busque a verdade em qualquer âmbito que você for, investigue, questione, bota em prática, bote à prova, faça o conhecimento empírico, não faça um conhecimento teórico, faça um conhecimento empírico, vai lá e bota em prática. E aí você verá que o evangelho de Jesus Cristo é o que mais fertiliza, é o que mais prepara essa terra para, de uma terra árida, seca e desértica, você virar uma floresta amazônica, sua mente ficar abundante de tudo, todo tipo de riqueza. Lembra do que eu falei, o observador influencia direto na realidade ao seu redor. Isso é pura física quântica. Jesus Cristo foi o grande professor. Ele veio e ensinou física quântica para um povo extremamente humilde e simples, numa época que não tinha o mínimo de conhecimento a respeito disso. Portanto, eu vou continuar aqui porque isso complementa a parábola da lâmpada. Em seguida, Jesus lhes perguntou: alguém acenderia uma lâmpada e a colocaria sobre um cesto ou uma cama? Claro que não. A lâmpada é colocada num pedestal, de onde sua luz brilhará. Da mesma forma, tudo que está escondido será revelado, e tudo que está oculto virá à luz. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Então acrescentou: prestem muita atenção ao que vão ouvir. Com o mesmo padrão de medida que adotarem, vocês serão medidos, e mais ainda lhes será acrescentado. Pois aos que têm, mais lhes será dado, mas do que não tem, até os que têm lhes será tirado. Frequência e vibração. Se você está na frequência da abundância, mais lhe será dado. Se você está na frequência da escassez, até o pouco que tinha lhe será tirado. Abundância não é egoísmo, não é injustiça, não é exercer poder sobre os outros. Abundância é você ter aquilo que precisa no momento que precisa, da maneira que precisa. Quanto mais você tiver disso, mais você terá. Por quê? Porque isso se chama equilíbrio. Você está ressoando em equilíbrio com o cosmos. Você não vai conseguir isso de outra forma a não ser com a verdade. Por isso eu digo, questione tudo, se informe, busque a verdade da melhor maneira possível com todas as suas forças. Porque do contrário, meu irmão,
a espiral negativa funciona. Se você tem aquele sentimento de escassez, se você vibra na escassez, se o seu solo é infértil, se a sua mente está desértica, o observador interfere na realidade ao seu redor. Não tenha dúvidas, não tenha dúvidas. Portanto, continuando aqui, a parábola da semente que cresce. Olha só como isso, olha como Jesus é sábio e poético. Jesus também disse, voltando aqui só na anterior, se a verdade ela faz o seu jardim mental florescer e ela faz com que o observador tenha uma terra fértil onde tudo que plantar vai dar frutos, isso é informação, isso é sabedoria. Informação é luz. Em última instância, informação é luz. Quanto mais informação você tiver, quanto mais sabedoria você tiver, mais luz você terá. Ninguém é acendido, nenhuma lâmpada é acesa e colocada escondida. Quanto mais luz você tiver, você vai ser colocado em locais mais altos. Isso não significa se tornar um rei aos moldes humanos. Isso significa se tornar um rei aos moldes de Deus, aos moldes do Pai, aos moldes do Cristo. Continuando. Jesus também disse, o reino de Deus é como um lavrador que lança sementes sobre a terra. Noite e dia, esteja ele dormindo ou acordado, as sementes germinam e crescem, mas ele não sabe como isso acontece. Olha só, o reino de Deus é como um lavrador que lança sementes sobre a terra. O reino de Deus é como um lavrador que lança sementes sobre a terra. Noite e dia, esteja dormindo ou acordado, as sementes germinam e crescem, mas ele não sabe como isso acontece. O Criador sabe de todas as coisas. O reino que ele criou para nós funciona de maneira autônoma. Aquilo que a gente plantar vai germinar e crescer. O reino não sabe como acontece, ele funciona por pura e simples matemática, vibração e frequência. Se você plantar, se a sua vibração, se a sua crença for algo negativo, aquilo vai crescer para o lado negativo. Se for positivo, vai crescer para o lado positivo. Mas se você estiver dividido entre fazer um ou outro, você será o morno e nada crescerá. Você se tornará escasso, sua terra se tornará árida. Continuando, a terra produz as colheitas por si própria. Primeiro aparece uma folha, depois se formam as espigas de trigo e por fim o cereal amadurece. E assim que o cereal está maduro, o lavrador vem e o corta com a foice, pois chegou o tempo da colheita. Da mesma forma, irmãos, somos nós aqui. A gente está crescendo. A gente está crescendo. Os frutos virão. Os frutos virão. Qual é a frequência? Qual é a vibração que você está buscando cada dia mais? Quais são os frutos que você vai gerar? Os frutos virão. Em verdade vos digo, meus irmãos, o reino de Deus está próximo, o dia da colheita está chegando. Que você, cada dia mais, possa se aproximar da crença verdadeira, da realidade. Volto a dizer, bote tudo à prova. Bote tudo à prova. Como botar à prova, Neto? Fazendo, praticando. Pratique as suas crenças, pratique a sua realidade e veja os frutos ao seu redor. Se você vem da crença da Babilônia, de que tudo é dinheiro, que tudo você deve fazer só pelo dinheiro e a busca pelo prazer, veja os frutos que isso te traz. Se a Bíblia mostra um outro sentido, uma outra busca, busque o que ela está dizendo, procure praticar os hábitos e as atitudes que ela está falando e veja os frutos. Veja como essa terra da mente se tornará mais fértil. Veja como você, como observador, uma vez limpando sua mente das crenças negativas que o mundo pôs e substituindo por crenças verdadeiras, positivas e férteis, veja os resultados, veja os frutos. Meus irmãos, se eu estou fazendo isso aqui hoje, é porque os frutos foram tão motivadores, tão bons, que me tirou totalmente da minha zona de conforto e me colocou aqui de frente para uma câmera, falando para todos que quiserem ouvir do mundo inteiro. Olha que loucura. Isso aqui eu jamais faria se fosse o velho neto, o velho homem. Percebe como os frutos mudam? Se os frutos mudam, faça você o teste. Não vai pela cabeça de ninguém, não. Estuda você, leia você, pratique você. Aqui eu sou só um mensageiro. Um mero aluno que tenta passar o pouco que aprendeu.
Para finalizar aqui, a parábola da semente de mostarda. Jesus disse ainda: como posso descrever o reino de Deus? Que comparação devo usar para ilustrá-lo? É como uma semente de mostarda plantada na terra. É a menor das sementes, mas se torna a maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que aves fazem ninho à sua sombra. Jesus usou muitas histórias e ilustrações semelhantes para ensinar o povo, conforme tinham condições de entender. Na verdade, só usava parábolas para ensinar em público. Depois, quando estava sozinho com seus discípulos, explicava tudo a eles. A semente de mostarda é a menor, e contudo vira uma árvore frondosa. Da mesma forma, meus irmãos, que esse mundo foi feito para manter as pessoas escravas, para manter a sua principal arma, o seu principal instrumento, a sua ferramenta mais poderosa nesse mundo, que é a sua consciência, na total escassez. Todas as crenças, todas as mentiras, todas as inverdades que nos são ditas desde que nascemos, a gente é abarrotado de lixo mental, de crenças negativas, para que pode esse poder da gente, para que corte totalmente esse poder da gente e a gente se torne uma terra infértil. Mas olha que loucura, que sabedoria e que magnífico é Deus. O grão de mostarda, a menor das sementes, uma palavra, algo simples, algo que está ao alcance de todos hoje. Esta palavra, uma vez que o observador se abre para ela, eu como observador eu quero entender essa palavra, eu quero compreender e eu vou botá-la em prática para ver se é real. O observador se abriu para essa possibilidade. Uma vez que o observador se abriu para essa possibilidade, essa semente que era minúscula vai começar a germinar. Só que você precisa ter paciência, porque você vem de um deserto, de um solo árido, e você está começando a trabalhar o solo. Você está alimentando ele, dando nutrientes, mudando o veneno, o agrotóxico, por adubo orgânico, nutrientes extremamente saudáveis. Você está preparando a terra, plantando sementes. À medida que as raízes começarem a crescer, você vai começar a perceber que a sua realidade vai ficar mais florida, vai ficar um ar mais fresco, a sua mente vai ficar mais em paz. E se você der tempo ao tempo e tiver foco, determinação e continuar a observar os frutos ao seu redor e cada vez praticar mais, apesar de que em determinados momentos vai haver resistência, porque quando você está subindo, sempre há resistência. Não tem aquele ditado que para descer todo santo ajuda? Os demônios também, para descer todo demônio ajuda, mas para subir você encontrará resistência. Suporte o processo, que não é nem para suportar, é simplesmente uma questão de percepção e observar que este processo, além de magnífico, além de ser extremamente divertido, ele está te agregando muito conhecimento, ele está te agregando muitos nutrientes para que a incrível possibilidade de ter uma terra fértil em sua mente, em sua alma, se torne uma realidade. E uma vez que você, como observador, tem uma mente fértil, uma mente apta a bons plantios, não tenha dúvida. As suas crenças limitantes foram trocadas por crenças expansivas. E agora, em verdade vos digo, se você estiver com a mente desbloqueada, com a mente limpa e fértil, você mandar uma montanha sair do lugar e ir para o mar, essa montanha vai sair do lugar e ir para o mar. Eu creio nisso, eu acredito fielmente nisso e convido todos vocês a experimentarem cada dia mais, porque é um processo. É um processo. Eu percebo que a gente vai escalando isso degrau por degrau e a magia de tudo tá aí. Que a gente não enxerga 10 degraus à frente, você enxerga o próximo. Confia, vai, veja os frutos ao seu redor e veja tudo que Deus é capaz de fazer em sua vida. Lembre-se sempre, o observador, com suas crenças, interfere diretamente na realidade ao seu redor. Isso é física quântica aplicada. É a física que se usa lá no colisor de partículas, que é o CERN, que existe aí há 70 anos. Estão lá brincando com essas paradas, estão lá fazendo experimentos. Sabe lá o que já fizeram ali. Mas a realidade
é que o observador interfere diretamente na matéria observada. Logo, meus irmãos, o elemento principal aqui, nesse contexto de realidade, se chama fé. Essa faculdade mental superior que precisa ser alimentada com a verdade, precisa ser alimentada com a verdadeira água da vida. A verdadeira água da vida, o verdadeiro nutriente para a vida. E a Rucha Hamashia. Valeu, meus irmãos, essa palavra de hoje. Espero que possa ter tocado aí o seu coração. E lembre-se, nossa fé jamais é uma fé tola, jamais é uma fé ignorante. Aquele que acha que, poxa, se baseia nessas igrejas filha da grande puta que tem hoje aí, ó. Porque a grande puta criou um monte de prostitutas aí que estão todas se vendendo por dinheiro. Então, aqueles que olham para Deus, que olham para as escrituras sagradas e pensam que as escrituras sagradas são essas putas que estão aí se vendendo por dinheiro, eu tenho uma novidade para você. É um doce, é um amargo engano esse aí, aliás, é um amargo engano. Porque, na verdade, não confunda estelionatários e prostitutas com a palavra de Cristo. Busque você ler ela e botar em prática, e através de um saber empírico, vir falar comigo, vir trocar uma ideia. Valeu? É só o começo. Tamo junto, família.